Oi, gente, tudo bem? Olha só, terceiro ano, a nossa aula de hoje é de geografia, tá? A gente vai dar continuação ao capítulo 5, que a gente tinha falado aí um pouquinho, né? Sobre as paisagens do bairro. Então a gente viu aí que as paisagens, né, dos bairros, elas nos mostram aí, né, como os moradores vivem, como o bairro tem sido cuidado, né, se o bairro é atendido ou não por serviços públicos. Nós vimos também que as paisagens podem ser transformadas pela ação da natureza ou do ser humano, né? E que os elementos antigos que permanecem nas paisagens, eles nos revelam aí informações sobre diferentes épocas. Então, agora dando continuidade, a gente vai falar um pouquinho sobre essas transformações na paisagem, tá? Então, a gente vai estudar hoje da página 285 até a página 289, tá bom? Relembrando aí que é do módulo 3, tá? Então, olha só, lá na página 285, vocês vão observar duas imagens, tá? Então, como vocês podem ver, as paisagens elas são transformadas ao longo do tempo, tá? E essas transformações, elas podem acontecer tanto por ação da natureza, como por ação do ser humano. Então, essas duas paisagens vai nos mostrar, né, isso aí. Então, olha só, a primeira, a gente tem uma paisagem aí que foi transformada pela ação de elementos da própria natureza, como o vento, a luz, o calor, o sol, a água da chuva, dos rios e dos mares, né? Então, aos poucos, elas vão transformando aí as paisagens. Então, olha só, na primeira foto, nós temos aí uma formação rochosa, denominada falésia, tá? Ela é transformada aí pela ação da água do oceano. Então, ao colidir constantemente com esses paredões que vocês estão vendo aí, tá? Esses paredões de rocha, as ondas do mar, elas vão causando seu desgaste conforme está mostrando aí na imagem, tá? Essa imagem é de Natal, no Rio Grande do Norte. Na segunda imagem, a gente tem aí as dunas, que são formadas de relevo originadas por grandes porções de areia. Então, elas são transformadas pela ação dos ventos que carregam os grãos de areia, deslocando aí as dunas de um lugar para o outro, conforme mostra aí a imagem, tá? Essa imagem aí é de lá do Maranhão. Bom, na página 286, a gente vai ver agora algumas imagens, tá? Que foram transformações aí feitas pela ação do ser humano. Então, o ser humano, ele também transforma as paisagens para atender às suas necessidades, tá? Como no cultivo da terra para alimentação, construção de estradas, né, para circulação de veículos e construção de casas para moradia. Então, olha só, as transformações, né, que a gente pode observar, quando vocês olham aí as imagens, vocês conseguem identificar elementos que podem trazer também, né, informações sobre épocas diferentes, tá? Pois muitos deles aí permanecem na paisagem, enquanto outros são transformados ao longo do tempo. Então, olha só, é muito comum em cidades que possuem, né, edificações antigas, em meio a moradias, prédios e outros elementos que foram construídos recentemente. Os elementos mais antigos da paisagem, ele vai mostrar como que as construções eram feitas, tá? Quais materiais eram utilizados e de que maneira as pessoas usavam cada ambiente. E já esses elementos mais recentes aí, eles vão sinalizar as necessidades de novas construções, né, com outras funções e como o modo de construir e utilizar foi se alterando aí ao longo do tempo. Então, dessa maneira, tanto os elementos antigos quanto os atuais vão revelar as informações sobre o passado e o presente daquele lugar, tá? Nós temos aí uma imagem, tá? Que retrata aí Belo Horizonte, em Minas Gerais. Essa fotografia ela é de 2016
Então ela mostra elementos que permaneceram nessa paisagem aí há muito tempo, como a igreja de São José. Ela foi construída em 1904. Então vocês podem observar aí que algumas construções, né, recentes aí, como esses prédios, né, alguns materiais mais modernos estão presentes aí nessa imagem próximo à igreja, tá? Bom, na página 287, nós temos aí algumas atividades para vocês resolverem, tá? Primeiramente, vocês vão contornar de azul a paisagem que está sendo transformada pela ação da natureza e de vermelho a paisagem que está sendo transformada pela ação do ser humano. Depois vocês vão assinalar para mim as respostas corretas, tá? Qual que é o principal elemento da natureza que está atuando aí na transformação da paisagem B? E qual que é o principal motivo para que o ser humano tenha transformado a paisagem A? Bom, na página 288 a gente vai falar um pouquinho agora da transformação da natureza, né? E os indígenas. Então a gente também sabe que os indígenas eles transformam as paisagens conforme a sua necessidade. Só que geralmente, tá? Por conviver em harmonia com a natureza, essas transformações elas ocorrem aí, vão acontecendo de modo respeitoso, porque eles tentam conservar o máximo possível dos recursos naturais. Então, os indígenas eles reconhecem que as florestas, os rios e o solo, né, além dos animais, eles não conseguiram garantir a sua sobrevivência e das próximas gerações, né? Então eles precisam das florestas. Assim, eles coletam as frutas e as raízes, cortam as árvores, caçam e pescam com responsabilidade, porque eles retiram da natureza apenas os recursos necessários que eles precisam para o sustento da sua família. Então, quando eles percebem que aqueles recursos eles estão acabando, o que eles fazem? Eles procuram outro lugar para explorar. Então, desse modo, eles acabam contribuindo para que a natureza se recupere, né, de uma forma mais rápida ao longo do tempo. Então, vocês estão observando aí nessa imagem, tá? Eles pescando aí numa lagoa, tá? Então, a natureza ela é muito importante para os indígenas, porque vocês, né, perceberam aí ao longo do texto que a importância da natureza na vida deles é muito importante também na questão de preservar o meio ambiente, tá? Bom, na página 289, para a gente finalizar a nossa atividade, vocês vão ler esse texto, tá? Que fala um pouquinho sobre os povos indígenas no meio ambiente. E logo em seguida vocês vão responder as 3 perguntas que são referentes ao texto, tá bom? Então a gente encerra a nossa aula de geografia por aqui, tá joia? Até a próxima!